assim ficou. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mas eu tenho um desafio agora para os irmãos. Estamos falando de... Eu vou usar a expressão do pastor, né? Para incluir os muitos irmãos presentes, de estarmos unidos no secreto e fortes no propósito. Então, Mateus 6, a partir do 1. Eu vou pedir que você faça essa leitura comigo. Há algo que eu não mencionei ontem, que está nesse texto, que é o seguinte: Jesus diz, aí eu vou dar aqui a ênfase necessária naquilo que eu pretendo destacar já de início. Guardai-vos, ou se guardem, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, eu estou me guiando aqui pela tradução que os irmãos estão vendo, para todo mundo ler na mesma tradução, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão ou recompensa junto de vosso Pai Celeste. Jesus continua: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Complete aí, qual é a frase seguinte? Como fazem os hipócritas. Perceba, Jesus diz, porque aí há 3 coisas que ele diz que o crente deve fazer com enorme discrição, que é dar esmola, socorrer alguém necessitado. Você deve fazer com enorme discrição. Orar, que a gente já falou aqui, né? Orar, que a gente, quando for orar, é óbvio que tem espaço para o momento público, congregacional, mas quando for orar, entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto e fazer jejum. Jesus também deixou isso muito claro. Deixa eu abrir um parênteses aqui: os nossos irmãos de algumas igrejas criaram umas coisas, irmãos, que a Bíblia não reconhece. Por exemplo, hoje você vê irmãos fazendo jejum de Coca-Cola, por exemplo, jejum de chocolate, jejum de Netflix, jejum de Instagram. Eu tenho uma cena curiosa de uma conhecida nossa, que ela fez uma espécie de voto, promessa, para passar algum tempo sem usar o Instagram. No dia seguinte ela foi pega usando. Aí ela foi questionada: mulher, e a promessa? Ela disse: não, mas aqui não é o meu, aqui é o da farmácia. Farmácia dela. Irmãos, é tipo aqueles propósitos que alguns irmãos fazem de deixar crescer a barba. Irmãos, a Bíblia não reconhece isso. A propósito, em nossa região, teve uma igreja lá que fez o jejum de Daniel, que era para fazer o novo templo. Os irmãos passariam 21 dias em jejum. Aí eu comentei com o pastor que me contou, eu digo: rapaz, é um tempo considerável. Disse: não, mas o pastor liberou que eles todo dia se alimentassem tomando leite, comendo cuscuz. Eu digo: não, aí eu passei um ano. Maranhense tomando leite, comendo cuscuz, menino. Não, eu digo: irmãos, o jejum bíblico é diferente. É você se abster de pão e de água para fortalecer a sua comunhão com o Senhor. Então hoje nós inventamos aí um jejum de sei lá, de série, jejum de não sei o que. Irmão, isso aí a Bíblia não reconhece isso. Pois bem, Jesus diz que há 3 coisas que a gente deve fazer no extremo anonimato ou na extrema discrição. Como eu disse ontem, a fé não deve ser um espetáculo, a fé não deve ser um show.
E aí ele diz aí, olha, quando vocês derem esmola, não toquem trombeta diante de ti. Vou repetir, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, lembra que eu falei ontem da motivação, que é o motivo da ação? Então, o que torna uma ação boa ou ruim, aceitável ou não diante do Senhor, o que torna essa ação, ela sendo agradável ou não diante do Senhor, é o motivo que nos leva a fazê-la. Aí diz o texto, eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, que é o aplauso humano. Aí Jesus continua: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, ou o que faz a tua mão direita. Ele continua: para que a tua esmola fique em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Jesus continua: e quando orardes, complete com a frase seguinte: não sereis como os hipócritas. Estão pegando o ponto? A ênfase aí de Jesus é o seguinte: vocês, meus discípulos, serão diferentes. Ao longo desse texto isso vai aparecer muito. Não sejam como os hipócritas. Eu vou mostrar mais para vocês. Não sejam, e aí, irmãos, que fique bem claro: ser cristão é ter que tomar duas decisões todo dia. Escute isso com muita atenção. Nós todos os cristãos, nós precisamos ter coragem para ser diferente. Porque, irmãos, o ser humano gosta de ser aceito, não gosta? De ser aceito, de ser acolhido, daquela sensação de pertencimento. Mas, meus irmãos, há um mundo lá fora que é um mundo contrário a Deus, e nós temos que ter coragem para ser diferente. O cristão tem que ter coragem para ser diferente e tem que ter compromisso para fazer a diferença. Duas coisas fundamentais. Jesus deixa isso muito claro: coragem para ser diferente e compromisso para fazer a diferença. Meus irmãos, há cristãos lá fora que não são diferentes e, portanto, não fazem diferença. Eu não sei se você já passou por esse desprazer de falar assim sobre alguém: fulano de tal é da minha igreja e tal. Aí a pessoa o seu interlocutor toma um susto e fala assim: eu estudei com ele na faculdade, eu trabalhei com ele em tal empresa, ele morou na minha rua, ele é crente, eu não sabia. Irmãos, como é que pode eu estudar 4 anos com alguém e a pessoa não saber que eu sou crente? Então Jesus ressalta isso. Aí vamos continuar. Não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para a motivação, serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. De novo, aplauso humano. Aí a nossa divisa: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus continua, no verso 7: e orando, não useis de vãs repetições, como os... Está vendo a ênfase na diferença? Porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Lembra que eu falei ontem do Salmo 116? Que a oração do salmista foi: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Uma oração curtíssima, que teve um impacto profundíssimo na sua vida. Jesus continua: não vos assemelheis, pois, a eles. Você percebe de novo a ênfase na diferença? Vocês não serão iguais a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. E agora a gente vai ver
a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor. E eu quero que você entenda uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Nesse texto, muito mais do que nos ensinar a orar, e é também um modelo de oração, não é como alguns entenderam que é uma oração a ser repetida, mas é um modelo de oração, é um roteiro. Uma oração correta deve seguir esse roteiro, mas muito mais do que nos ensinar a orar, no Pai Nosso nós aprendemos a viver. E Jesus começa dizendo: portanto, quando vocês forem orar, vocês orarão assim. 2 pontos. Como é que ele começa? Meu Pai. É assim que ele começa? Meu Pai não. Pai Nosso. Irmãos, unidos no secreto, ou no caso das irmãs, unidas no secreto e fortes no propósito, a primeira coisa para que haja essa união e esse foco no propósito, entendam bem, nós precisamos entender que a vida cristã, ela é comunitária. A vida cristã é comunitária. A vida cristã não pode ser vivida isoladamente. Ana, você pode rapidinho projetar para a gente Provérbios 18:1? Por gentileza, Provérbios 18:1. Vamos lá. O solitário busca o quê? O seu próprio interesse, e insurge-se e levanta contra o quê? A verdadeira sabedoria. No caso, qual é a verdadeira sabedoria? Que a vida saudável, ela é uma vida comunitária. Pode voltar lá, Ana, por favor. Me cite aí alguma virtude cristã. Alguém me cite uma virtude cristã. Por exemplo, amor, que é a maior delas. Quem ama alguém. Perdão, pastor, é uma grande virtude, concorda? Quem perdoa alguém. Ah, pastor, paciência. Quem é paciente tem paciência com alguém. Ah, pastor, misericórdia. Quem é misericordioso é misericordioso para com alguém. Bondade. Quem é bondoso para com alguém. Então, qualquer virtude cristã, ela se concretiza no outro, na minha relação com o outro. É por isso, irmãos, que eu tenho dificuldade demais com esse negócio de crente desigrejar. A fé cristã, ela é comunitária. Ela é comunitária. Vamos ler juntos a oração? Isso vai ficar claro. Portanto, vocês vão orar assim. Vamos juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém. Aí Jesus continua um pouquinho dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, complete. Exatamente. Aí ele encerra dizendo: se porém vocês não perdoarem
aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, nós temos um propósito. A igreja tem um propósito que é triplo. Darrell Robertson, um escritor americano, deixou isso muito claro. A igreja ela deve atuar tripé: exaltar o Salvador. Escute: exaltar o Salvador, evangelizar o pecador e equipar os santos. O que é equipar os santos? É isso aqui: é o ensino, é o discipulado, é doutrinar, é pregar o evangelho. Então vamos lá: exaltar o Salvador, evangelizar o pecador, que é a nossa missão lá fora, e equipar os santos. Agora, irmãos, isso é feito em comunidade. Em comunidade. Irmãos, e um dos focos que devemos ter: quem está unido no secreto e está forte, aqui como diz a divisa, no propósito, é o seguinte, irmãos: é estarmos juntos como igreja. Igreja. Eu já tive que responder muito essa questão. Pastor, mas igreja não salva. Está certa essa afirmação? É óbvio que está. É óbvio que está. Só que todo mundo que me diz isso, eu retruco dizendo o seguinte: você está certo. Agora entenda bem, irmãos, praticamente todo domingo na hora do convite, em nossa igreja, eu digo isso, entenda bem: a igreja, ela não é a causa da salvação. A igreja não é a causa é Cristo, mas a igreja é a consequência. Tanto é que eu tive dificuldade com alguns missionários americanos, porque na evangelização deles, o cara começava, brasileiro, né? Escorregadio, né? Não, eu não posso ser crente, não, porque eu tenho um compromisso ali, eu tenho que ser padrinho de não sei quem, e aí lá vai ter uma festa e tal, e aí eu não quero ir para a igreja evangélica. E os missionários começaram a dizer: não tem nada a ver com a igreja não. Irmãos, tem a ver sim. Tem a ver sim. Não como causa, mas como consequência. Eu vou evangelizar alguém e digo para ele: não tem nada a ver com a igreja. Essa pessoa vai crescer aonde? Toda vez que eu vou chamar a nossa igreja para um compromisso maior, estarmos juntos, congregando, nos espalhando para pregar a palavra, eu lembro como é que termina o evangelho de Lucas, quando Cristo retorna para o seu lar e a igreja começa a viver o evangelho. Sabe como é que termina Lucas? Lucas 24, 53. Abre aí a sua Bíblia. A Hannah vai projetar aqui para a gente, mas abre aí a sua Bíblia. Como é que termina Lucas? Como é que termina Lucas, irmãos? 24, 53. Olha como é que termina o evangelho de Lucas. E os primeiros cristãos estavam, de vez em quando, é assim que diz aí? Quase sempre. Estavam onde? Fazendo o quê? Louvando a Deus. Irmãos, o pastor Oswaldo sabe disso. Pastor já escutou coisa. Eu fui cobrar um jovem, chamá-lo para um compromisso maior, muito capaz, mas além de muito capaz, muito inconstante. Eu disse: rapaz, meu irmão, te envolve mais, rapaz, com a obra de Deus. Inclusive é EBD, você não é aluno, você tem uma capacidade enorme para ser um cara que prega bem, ser um cara que tem uma boa capacidade de compreender as coisas. Meu irmão, se envolva mais no reino. Aí ele disse: pastor, rapaz, a EBD é um problema para mim, assim, eu realmente sei que eu estou em falta, mas é um problema.
Aí eu fiquei tentando entender. Irmãos, eu ouvi um negócio que eu nunca vou esquecer. Ele disse: pastor, rapaz, é porque é o seguinte, eu vou lhe contar aqui porque é que eu não vou para a EBD. Eu digo: diga. Irmãos, nessa hora eu digo: meu Deus, será que eu respondo alguma coisa ou eu fico calado? Ele disse: pastor, é porque está filmando, tá? Eu vou ficar desse lado. Ele disse assim: pastor, é porque na hora da EBD eu gosto demais de assistir o Siga Bem Caminhoneiro. Eu não sei se ainda passa, mas passava domingo pela manhã no SBT. Aí eu fiquei assim olhando para ele. O que é o cômico da história é o seguinte, deixa eu explicar. Talvez você pense assim: não, pastor, mas o irmão trabalha na estrada e tal. Detalhe, ele não sabia dirigir. Ele não tinha caminhão. Ele não tinha condições na época de comprar um pneu de um caminhão. Eu digo: meu Deus, o que é que essa criatura quer? Eu fiquei. Você acredita que eu fiquei pensando na resposta? Assim é que ele gosta de assistir o Siga Bem Caminhoneiro, ele não vai para EBD. Aí eu digo: não, até que placar comigo, eu não vou responder não. Eu digo: meu irmão, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo não. O seu empecilho para ser aluno da EBD é o Siga Bem Caminhoneiro. Ele disse: pastor. Eu digo: rapaz, tá ruim, não está certo, o negócio não está bom para mim não. O negócio está bom para mim não, né? Tem programa de pesca, tem nada também. Irmãos, eu não sei nada de pescaria. É como se eu dissesse para alguém: não, eu não vou porque irmão, eu não tenho afinidade nenhuma. E eu fiquei olhando para aquele irmão. Irmãos, a vida cristã, ela é comunitária. A vida cristã é comunitária. A vida cristã, ela é comunitária. E aí Jesus, então, vai nessa oração que nós recitamos, mostrar o seguinte: há um padrão aí que nós precisamos seguir. A primeira coisa, a partir do verso 9, lá de Mateus 6. Irmãos, o Pai Nosso segue a mesma ordem do decálogo, dos 10 mandamentos, que estão em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Os primeiros 4 mandamentos tratam da nossa relação com Deus. Os outros 6 da nossa relação com o próximo. Tem uma lógica aí. Ou seja, para me dar bem com o meu próximo, eu preciso estar bem com Deus. A propósito, irmãos, a propósito, tem uma coisa que para mim não faz sentido algum. Quando alguém me diz assim: pastor fulano de tal é um pastor excelente, ou fulano de tal é um líder excelente, fulano de tal é um gerente excelente. Ele só não é bom de relacionamento. Irmãos, eu não consigo entender isso. Como é que alguém é um pastor excelente, é um líder excelente, é um gerente excelente, é um diretor excelente, mas não é bom de relacionamento? Irmãos, a vida consiste na arte de se relacionar bem. A vida cristã, ela é comunitária. E aqui no tema dos irmãos e das irmãs, deixa eu dizer uma coisa: nós nunca iremos pensar igual. Tem como? Por exemplo, as irmãs ontem entraram aqui com uma roupa, né, tipo uma espécie de farda, né, das irmãs. Beleza. Na escolha de cor, de lenço, não tem divergência? Tem gente que acha que não deve ser de tal cor, tal cor cairia melhor, e tal. Então isso é normal. Irmãos, a unidade que nós devemos buscar e que nós podemos conseguir é a unidade de propósito. Você pensa diferente de mim, amém? Não. Nós temos um propósito comum. Qual é? O da glória de Deus, a expansão do seu reino e o crescimento da igreja. Então, aí você cede, eu cedo, você abre mão, eu abro. A unidade é de propósito. É
de propósito. Aí nós podemos alcançar. Então, quando a gente entende que é com o outro, irmãos, quando eu comecei a ser pastor, eu vivi um episódio. Nós não tínhamos sociedade de homens lá em Capinzal, e eu chamei um grupo de pedreiras da PIB para fundar a sociedade, e eles combinaram de vir no EBD. E a igreja de Capinzal tem um problema, o pastor João Alexandre está enfrentando isso lá, um problema crônico, que tem lá, tem explicação da origem da igreja, que isso não foi trabalhado, então não criou a cultura de EBD, e é um negócio complicado. E aí, esses irmãos ficaram de vir no EBD. Irmãos, eu passei mais de um mês dizendo: irmãos, dia tal, os irmãos de pedreiras da PIB virão fundar a EBD, a sociedade de homens e tal, vai ter. Aí eu estarão no EBD conosco, vamos organizar um grupo de homens, eu quero convidar toda a igreja, especialmente os homens e tal. Irmãos, a EBD estava marcada para começar às 9. Os irmãos me ligaram às 8 horas. Olha, estamos indo, pastor, um grupo de 30 homens. Quando eu cheguei na igreja, assim, a EBD está para começar às 9, quando eu cheguei na igreja 8h30, estava só o zelador. Quando deu 8h50, chegou mais 2. Eu já disse lá na igreja: irmãos, quando tiver alguma atividade na igreja e comparecer pouca gente, eu peço para vocês que não me façam essa pergunta: pastor, cadê o povo? Eu não sei cadê o povo. Eu fiz tudo que eu podia fazer, eu divulguei, meus irmãos, quando eu tiver idade, não me perguntem cadê o povo, eu não sei cadê o povo. Aí deu 8h50, irmãos, eu, o zelador, mais 2. Aí você sabe como é que o pastor fica na hora dessa, né? O povo chegando, eu só pensando que a vergonha vai ser grande. Chegar 30 irmãos, nós aqui 4, oh meu Deus, que coisa. Aí um irmãozinho percebeu assim a minha aflição, disse: pastor, o senhor quer que eu dê uma volta? Naquele tempo, que ninguém tinha carro, moto, celular não existia não. O senhor quer que eu pegue a bicicleta e dê uma volta, pelo menos em quem mora perto, aqui para... Meu irmão, se você puder fazer, qualquer cristão, alma viva que aparecer aqui já vai atenuar a vergonha. Aí ele foi na casa do primeiro que ele chegou, estava com aquele calçãozinho de dormir assim e tal, sem camisa, sentado confortavelmente numa cadeira, com os pés, numa poltrona, com os pés numa cadeira assim, a televisão ligada na Fórmula 1, que estava para começar, que a Fórmula 1 muitas vezes começava no horário de DVD, 9 horas, né? Aí o irmão chegou lá, quando viu ele daquele jeito: rapaz, não faça isso não, rapaz, o pastor passou mais de um mês convidando a gente, convocando a igreja, rapaz, só tem lá 4 pessoas, rapaz, não deixar o pastor sozinho não, que é isso e tudo. Não, rapaz, eu acordei tarde, aí eu perdi a hora e tudo. Aí o irmão disse: não, vamos dar tempo, o povo não chegou ainda não, bota uma roupa aí rapidinho. Não, rapaz, mas depois que eu perco a hora assim, eu não gosto mais disso, não sei o que e tal. O irmão: não, rapaz, mas dá tempo e tudo. Aí o irmão não engoliu aquela conversa dele, o irmão disse assim: rapaz, coisa feia e tal. Aí ele ficou zangado, o dono da casa. Disse: meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa bem que o dono da casa que estava vendo a Fórmula 1, eu não vou não, meu irmão, perdi a hora. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o meu compromisso não é com o pastor não, e nem com a igreja. Olha a conversa dele. O meu compromisso não é com o pastor e nem com a igreja. O meu compromisso é com Deus. E eu digo, toda vez que eu conto essa história, eu digo a mesma coisa: é mentira. É mentira e é de quem disser. Quem tem compromisso com Deus tem com a sua igreja, tem com o reino de Deus, tem com o seu líder, com os seus líderes, com os seus irmãos, com o corpo de Cristo, irmãos. Que conversasse que eu tenho compromisso com Deus, mas eu não tenho com a igreja, eu não tenho com a minha liderança, eu não tenho com o meu pastor, eu não tenho com os meus irmãos. Que é isso, irmãos? O compromisso com Deus, ele se comprova no compromisso com o outro, em honrar a palavra que eu dei, em cumprir os compromissos que eu assumi.
tem com o pastor, não. É só com Deus. É não. Porque o próprio Deus não ensinou dessa forma. Irmãos, a vida cristã é comunitária. Aí no Pai Nosso Jesus diz isso. Primeira coisa, assim como o decálogo começa exaltando a Deus, começa colocando Deus como prioridade maior. E meus irmãos, Deus tem que ser a nossa prioridade sempre. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, Deus não quer um lugar periférico na sua vida e nem na minha. Deus não quer esse lugar periférico. Deus não quer isso, esse lugar. Deus não quer isso. Irmãos, Deus é o Senhor e o lugar dele é o lugar central na sua e na minha vida. Amém? O lugar dele é o lugar central. É o lugar central. Irmãos, a vida cristã não foi feita. Irmãos, o que é que Jesus ensinou? Busquem, nesse mesmo capítulo de Mateus 6, busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, Mateus 6,33, e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Ou seja, priorize o meu reino e o básico nunca vai te faltar. Irmãos, Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso. Então não dá para viver a vida cristã vindo quando der vontade, contribuindo quando sobra, sabe? Fazendo quando eu quero. É não, irmãos. É não. O reino de Deus é a nossa prioridade. Amém, irmãos? O reino de Deus é a nossa prioridade. O reino, porque o rei é a nossa prioridade. É a nossa prioridade. Em um ministério que eu tive, as irmãs da igreja fizeram uma coreografia linda. E aí era uma coreografia de peça, muito bonita, como as irmãs também fizeram ontem. Aí quando chegou perto da festa lá da juventude, eu perguntei a coreografia, tudo certo? Não, pastor, os rapazes eles não vão participar mais. Aí eu falei, por quê? Não, porque aí eu sei que alguém começou com esse movimento e tal, que eles não tinham dom de teatro, não sei o que e tal, e aí eles abandonaram. Irmão, sabe qual era o papel deles? É ser soldado romano. Quem já foi soldado romano aqui em peça aqui da igreja? A gente entra mudo e sai calado, segura, bota uma capa vermelha, um negócio na cabeça aqui, segura um pedaço de pau simbolizando uma lança e tudo. Aí eu chamei os rapazes, eles ensaiaram, estava tão bonito. Aí alguém disse assim, não pastor, ele não tem esse dom de teatro não. Eu digo, rapaz, já lê a Bíblia um cara de vez, tem o dom do teatro na Bíblia. Irmãos, para ser soldado romano em peça de igreja, não precisa de dom não, só precisa de uma coisa que está faltando em vocês: boa vontade. Boa vontade, irmãos. Irmãos, as irmãs predicaram bastante, irmãos. A nossa prioridade é ser útil, sabe? Lembrem de Paulo. Paulo disse, eu tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí graças a Deus os irmãos acabaram com o negócio de dom de teatro, foram lá, a apresentação foi linda. Aí eu perguntei depois para eles, aí rapaz, não teve negócio de dom, foi só a boa vontade. Então Jesus ensina sobre priorizar o reino na oração do Pai Nosso, a busca sim, que é legítima, das nossas necessidades, que é pedir pelo pão. Mas veja só, primeiro Pai Nosso, depois que vem o pão nosso. As nossas necessidades, que são legítimas, elas estão em segundo plano. Deus é a nossa prioridade. É a nossa prioridade. Então quem se une no secreto e está forte no propósito, entende que Deus, uma vez um irmão disse para o pastor foi cobrá-lo, né, para ele se envolver mais. Ele disse, pastor, primeiro as obrigações, depois as devoções. Eu digo, meu Deus, onde foi que essa criatura aprendeu isso? Primeiro as obrigações, depois as devoções. Onde é que essa criatura aprendeu isso? Com Cristo não foi. Aí eu lembrei de Paulo aos Efésios, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Eu digo, meu Deus, o povo aprende cada coisa. Primeiro as obrigações, depois as devoções. Aí Cristo termina, irmãos. Cristo termina. Pode avançar.
Irmãos, o que é perdoar? Porque veja, no decálogo, os 4 primeiros entre nós e Deus, os 4 últimos, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, regula a nossa relação com o outro. A lógica está aí no Pai Nosso. A lógica está aí no Pai Nosso. Quem se une no secreto e está forte no propósito, firme no propósito, tem essa ideia da vida comunitária como parte fundamental da vida cristã. Aí Cristo vai e termina falando de perdão. Eu estava conversando com alguém e a pessoa parece que estava pensando assim, não pastor, mas a igreja e tal. Eu digo, irmãos, quando é que o perdão se faz necessário? Irmãos, o perdão, a existência do perdão, presume que houve uma ofensa anterior. Eu só posso perdoar, eu só tenho que perdoar se anteriormente um problema tiver acontecido. Correto? Então essa ideia da igreja como uma comunidade, irmãos, nós somos uma comunidade de pecadores e nós erramos uns com os outros. Aí Jesus encerra esse modelo de oração, que é um modelo de vida, priorizando a Deus, cuidando sim das necessidades materiais e também levando muito a sério a minha relação com o outro. Jesus termina falando de perdão. Agora, o que é perdoar? Irmãos, ao longo do tempo, eu fui mudando a minha compreensão sobre perdão. O que é perdoar? Quando a gente se converte, sabe qual é a primeira coisa que a gente aprende? Porque todo novo convertido que de fato quer levar o evangelho a sério, uma das primeiras coisas que ele quer aprender é perdão. Por quê? Porque certamente ele já foi ferido e ele já feriu. Pastor, o que é o perdão? A primeira coisa que nos ensinaram, você lembra? Que você aprendeu na igreja? Perdoar é esquecer. Com o passar do tempo a gente entende, não está certo não está certo não, porque a gente não esquece. Depois melhoraram a resposta, mas ainda para mim não me satisfez. Não é esquecer, é lembrar sem dor. Escute, e o perdão pode fazer parar de doer, e pode até nos levar a esquecer, não naquela coisa de amnésia, mas esquecer no sentido de que aquilo não tem mais nenhum poder sobre mim. Mas veja só, o perdão mesmo, não é esquecer a princípio e nem lembrar sem tudo. O perdão é a decisão consciente, deliberada, de ser maior do que a dor. Eu ainda lembro, ainda me dói, ainda me machuca, mas eu decidi perdoar, assim como Deus me perdoou em Cristo. E é essa decisão que pode cicatrizar de tal forma que eu posso lembrar depois e não doer mais, e posso até esquecer, mas lá no começo da dor, o perdão é a decisão de ser maior do que ela. Irmãos, quando Cristo perdoa seus algozes, ali tem dor, ali tem dor, tem dor ali. Agora deixa eu quero terminar hoje. Eu quero terminar hoje como eu iniciei ontem. Os irmãos lembram que eu contei a história do meu filho? Lembram? Irmãos, para que estejamos unidos no secreto e para que estejamos fortes no
propósito, é fundamental ter a visão correta sobre Deus. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Eu vou rapidinho contar um fato para lhe mostrar dois textos da Bíblia. Uma senhora, jovem senhora, foi na manicure e aí ela fez aquela limpeza básica e aí falou assim: mulher, um vermelho aqui cairia bem, né? Cairia bem. Aí a manicure disse: cairia. Ela disse: pois pinta. Aí depois ela falou: não, irmão, não, moço, não pinte não, não pinte não. Você que sabe. Ela disse: não, pinta. Aí a moça: olha, eu vou pintar. Ela disse: não pinta não, vai que Jesus volta. E eu: irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, Jesus vai deixar alguém do seu povo por causa de uma unha. Deixa eu dizer, eu contei ontem a história do meu filho, isso ilustra perfeitamente o que eu penso sobre Deus. Eu vou fazer um desafio aqui para a igreja. Não vale abrir a Bíblia agora. Pastor, mas a escola bíblica não vale abrir a Bíblia. Não, só uma vez aí. Não vale abrir a Bíblia e nem ir para nenhum aplicativo agora. Só aqui, ó. Estamos combinados? Estamos combinados? Eu lembro do meu professor do seminário, quando a gente estava na prova final, ele disse: irmão, está aí a prova, eu vou dar uma volta. Não é possível que vocês vão colar, porque aqui está todo mundo se preparando para ser pastor, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar aqui não, só volto para recolher. Irmãos, ele estava certo, ele falou: irmãos, eu não vou ficar aqui na sala. Vocês estão terminando o curso, vocês serão pastores, não é possível que alguém que vai colar. E ele entregou a prova e saiu. Eu não vou contar o resto não, porque é triste, que eu vi colega colando. É triste, viu? O negócio está muito bom, não. Quem lembra, ao anoitecer, pode vir o choro? Não, vocês conhecem, vamos lá. Ao anoitecer, você sabia que essa expressão, essas frases bíblicas são a segunda parte de um versículo maior? Sabia? Qual é a primeira parte desse texto? Sem colar agora, ninguém cola. Qual é a primeira parte desse texto? Ou não? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas antes tem outra coisa. Antes dele tem outra coisa. Irmãos, nós só podemos ter foco, estarmos unidos, se nós tivermos a correta compreensão sobre Deus. Vamos lá, o que é que tem antes? Sabe o que é que tem antes? É um alento, um bálsamo enorme para o nosso coração. Irmãos, a morte de Cristo trouxe 3 implicações para a sua vida e para mim. Escute bem. Porque Cristo veio, morreu e venceu a morte. A nossa vida não é inútil, há propósito para ela. Os nossos erros não são fatais, há perdão para eles. E a nossa morte não é o fim, há uma ressurreição assegurada para nós. Agora entenda bem, sabe como é que esse texto começa? É o Salmo 30, verso 5. Olha como é que o texto começa. Porque talvez você tenha dito assim: o pastor foi muito mole com o filho dele aprontou e o pastor cedeu rapidinho, né? Só triscou na mão, o pastor se derreteu todo. Olha o que é que o texto diz aqui. Salmo 35. A Ana vai projetar aqui para a gente. Salmo 35. Vamos lá. Porque não, aí, nesse texto, o salmista nos convida a louvar a Deus, a engrandecer o seu nome. Porque não passa de um momento a sua ira. Entendeu? Essa ideia de Deus zangado, se eu pintar a unha, se eu jogar futebol, se eu fizer não sei o que, eu perco minha salvação. Ele vai impedir que eu entre no céu. Irmãos, não passa de um momento a sua ira. O seu favor completo. E é por isso que ao anoitecer pode até vir um choro, mas a alegria
Entenderam a lógica? Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. A irmã que no começo da EBD disse, e o pastor também reforçou, que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Você já leu na Bíblia que Deus se compadece? Já? Que Ele se compadece de nós. A Bíblia diz isso muitas vezes, não diz? Sabe o que é se compadecer? Padecer com é sofrer junto. Ele é Pai. Você que é pai e mãe entende isso. Deus sofre conosco. Ele é Pai, irmãos, que quer ser encontrado no secreto e quer o seu povo firme no propósito. Agora, irmãos, todas as vezes que eu me encontrei assim, muito mal, sabe qual é o texto da Bíblia que mais me consola? Talvez não seja o seu, para mim é o texto que mais me consola. Salmo 103, e a gente vai terminar com isso. Salmo 103. Abra sua Bíblia lá. Os versos desse salmo que você vai acompanhar comigo são os versos 13 e 14. Olha lá, 103, 13 e 14. Olha lá, 103, 13 e 14. Como, do jeito, da mesma forma, da mesma maneira que o Pai se compadece, ou seja, sofre com, tem compaixão de seus filhos, desse mesmo jeito, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Escute, o salmista está dizendo, do mesmo jeito que o pai tem compaixão dos seus filhos. Meu filho passou um momento assim, de muita pressão agora na faculdade, está na fase final e tal. Aí ele ligou chorando para a mamãe, ô mãe, venha para cá e tal. Ela terminou a ligação, disse, eu tenho que ir para Terezinha, tenho que deixar tudo, meu filho está precisando de mim. E ela foi. Então, do jeito que o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O verso seguinte, irmãos, esse verso aqui para mim, sabe, olha o que é que diz, pois Ele conhece o que? Qual é a nossa estrutura? E sabe que somos? Bom, sabe o que é que o texto está dizendo? Deus tem compaixão de nós, porque foi Ele quem nos fez do pó, e Deus conhece a nossa fragilidade. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele tem compaixão de nós porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Irmãos, Deus conhece a nossa fragilidade. É por isso que a igreja tem que ser relacional, uma comunidade de compaixão. Sabe? Quando você erra, quando eu erro, quando nós erramos, e esse verbo que todos nós podemos conjugar, a gente se cobra de compaixão, porque o que aconteceu com você podia ter acontecido comigo, e o que aconteceu comigo podia ter acontecido com você. E meus irmãos, uma igreja que vai para o secreto em oração, em oração, e que permanece focada na sua missão, ela tem a visão correta sobre Deus. Deus é Pai que se compadece de nós. Ele sofre conosco, Ele se importa com a tua lágrima, Ele enxerga a tua dor, Ele sabe daquilo que está te apertando, que está te afligindo. E meus irmãos, a gente pode recorrer a Ele, a gente pode chamar por Ele. A gente pode dizer, como salmista, eu levo os olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o socorro? Qual é a resposta? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, apesar de achar que a maioria é aguinha com açúcar, após livros de autoajuda, só tem um problema com a autoajuda, com esse conceito de autoajuda, que é a tarefa do ser humano de ajudar-se, né? De ajudar a si mesmo. Só tem um problema com isso, é que muitas vezes a gente está tão quebrado que nós perdemos até a capacidade de se ajudar. Aí nessas horas, irmãos, não tem autoajuda, aí só tem ajuda do alto.
é levar os olhos para os montes e perguntar de onde me virá o socorro. E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor. Aquele que vem em secreto, que vê a lágrima que ninguém está vendo, que escuta o gemido que ninguém está escutando, que sabe do aperto, das questões, dos dilemas, das dores que ninguém está sabendo. E Ele que vem em secreto vai nos recompensar. E uma igreja, assim, irmãos, ela é imparável. Ela se relaciona, ela se respeita, ela vive aquilo que Deus projetou que ela vivesse, porque toda a comunhão dela é fruto desse secreto, dessa intimidade com Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus. E antes de orar, só quero desde já agradecer o irmão Raimundinho, a irmã Milks e a doutora Rosane pela acolhida tão carinhosa que temos recebido desde ontem, né? Disse para o irmão Raimundinho: eu vou lhe confessar uma coisa, eu tenho sono assim, eu acordo muito na madrugada, e eu confesso para os irmãos que eu deitei, quando eu acordei, o sol já estava, eu digo: ô rapaz, Curitiba, até que está me abençoando. Que coisa boa, que coisa boa. Então, que bom, irmão Raimundinho, irmã Milks, muito obrigado. E pastor Oswaldo, muito obrigado pelo convite. À noite a gente está juntos. À noite, irmãos, eu quero contar uma história para vocês, que vocês conhecem, mas eu quero aquela história daquelas duas irmãs, Marta e Maria. Vocês conhecem a história? Uma foi para casa, a outra foi ouvir Jesus e tal. Teve a irmã do louvor que cantou uma música, Como Maria, que estava aos teus pés. Essa irmã está aqui. Ela cantou ontem. Não cantaram a música? Cadê ela? Foi você? Pode repetir hoje depois da mensagem. A gente vai falar muito sobre essa história hoje. Vamos orar. Pai, obrigado. Que bom estar aqui em Curitiba, encontrar parte do teu corpo, da minha família em Cristo. E irmãos, a grande maioria deles que eu não conhecia, mas eu já estou com a minha esposa se sentindo em casa, porque é a comunhão dos santos, é a comunhão do Espírito, é a comunhão de pertencer a Ti. Isso acelera esse processo de afeto, de afinidade, de respeito, porque o que corre em nós é o sangue de Cristo. E louvado seja o Teu nome por isso. E muito obrigado por esta igreja, e que cada vez mais nós entendamos que a nossa missão é somar e contribuir para que o corpo de Cristo venha multiplicar. Portanto, Senhor, recebe a nossa gratidão e a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.